O meu tema aqui é a relação entre teologia, música e identidade na formação do pentecostalismo assembleiano brasileiro. Indo de trás para frente aí no tema, a gente vai tratar especificamente aqui das Assembleias de Deus, uma dimensão histórica das Assembleias de Deus, mas entendendo que essa dinâmica que a gente vai ver aqui nas Assembleias de Deus também nos ajuda a entender o pentecostalismo de uma forma mais ampla, de uma forma mais geral. As Assembleias de Deus, por serem a maior igreja pentecostal do Brasil, muita coisa que acontece nas Assembleias de Deus acaba se refletindo em outros ramos do movimento pentecostal. Mas nós vamos tratar um pouco sobre a história das Assembleias de Deus, mas você vai perceber que a discussão nossa aqui, ela consegue se aplicar a outros ramos do movimento pentecostal. E aqui a minha fala está baseada num tripé. São 3 palavras que eu coloquei aí no título. Teologia, música e identidade. Teologia, música e identidade, eu vou tentar fazer a relação entre essas 3 coisas. E começando a falar sobre a música. Inicialmente, assim, quando a gente apresenta esse texto, pode dar a impressão, né, de que esse é um assunto que só é de interesse de quem mexe com música. Né? Esse é um tema que tem a ver com música, então quem vai gostar disso aí, quem vai gostar de ouvir essa aula é quem é músico. Eu sei que boa parte dos nossos alunos mexe com música na igreja, né? Porém, é um tema que a gente, ao estudá-lo, nós não vamos estudar aqui a música no seu aspecto técnico, nós não vamos estudar aqui a música no sentido da história da música na igreja, nós vamos estudar aqui hoje a dimensão social da música, a dimensão social da música. Não vamos estudar a música enquanto objeto, né? Nós vamos estudar a dimensão social da música. Como assim? Eu parto aqui de uma ideia que é defendida por um musicólogo chamado Christopher Small. Ele, na sua obra, ele diz que a música ela não é só um objeto, mas a música ela é uma prática. E tanto é que ele diz que a música, quando ela é tocada, quando ela é executada, ela é algo que não envolve apenas um músico propriamente dito. A gente não pode entender a música apenas como a obra que está sendo executada, ou como o hino que está sendo tocado. A gente tem que entender a música como todas as coisas que ela provoca quando ela está sendo executada. Então, dentro desse entendimento, a música ela não é só uma coisa de quem mexe com música, mas a música acaba mexendo com todos. Então, está envolvido na música não apenas o músico que está em torno da música, mas aquele que está ouvindo, aquele que, mesmo não tendo conhecimento técnico sobre música, está ali degustando a música. E o Christopher Small ele vai mais além. Ele diz que a música ela é um evento. Então, se você vai em uma apresentação musical, ele diz que a música, todo mundo ali está envolvido. Quem está tocando, quem está ouvindo, quem está organizando o lugar, as pessoas que estão trabalhando ali, porque a música ela vai tomar conta de todo aquele ambiente. A música ela é uma atividade social que envolve, inclusive, não apenas os músicos, mas todas as pessoas que estão participando daqui. E é isso que eu quero falar aqui. Entender a música como uma ação social no sentido como uma atividade social, né, que envolve, inclusive, a teologia e a formação da identidade. E veja só que coisa interessante, como a música não é apenas assunto de músico. Como a gente vai falar de pentecostalismo, eu costumo dizer que é muito difícil, se não impossível, você pensar em um culto, seja ele pentecostal ou não pentecostal, em que não seja executada música, em que não se cante alguma coisa. Né? Aliás, né, mesmo que a gente afirme que possa se afirmar, né, que a pregação é o momento central do culto, mas se você for observar, a atividade que normalmente que usa a maior parte do tempo no culto é a atividade da música. E todos estão envolvidos em música. E tanto isso é verdade que costuma-se dizer que não existe quem não goste de música.
A gente pode não gostar de determinado tipo de música, mas algum estilo musical que nos agrade existe, né? Não tem conhecimento de alguém que diga: eu não gosto de nenhum tipo de música. Algum tipo de música nos agrade. Por quê? Né? Os etnomusicólogos entendem que a música ela é uma atividade universal. A música é uma atividade universal. Né? Em todas as sociedades, assim como em todas as sociedades algum tipo de religião se desenvolveu, em todas as sociedades algum tipo de prática musical se desenvolveu. E isso pensando desde a história mais remota dos seres humanos, sempre há alguma manifestação musical registrada. Né? Então a música ela faz parte da essência do ser humano. O Christopher Small ele chega a dizer que o ser humano ele é um ser musical. O ser humano ele tem a condição, a capacidade cognitiva de juntar todos os elementos que possam formar a música. Então, por isso que a gente está estudando a música. E especificamente, para falar desse tripé aqui, né, teologia, música e identidade, o meu propósito em estudar música, como eu disse, não é estudar as músicas especificamente, embora elas sejam também o meu objeto aqui da minha análise, que eu vou apresentar para você, mas é entender o efeito que essas músicas causam na igreja. Entender como, ao observar a prática musical da igreja, a gente consegue entender a dinâmica daquela igreja. Talvez a gente possa afirmar, né, que ao analisar o que se canta num determinado culto, a gente consegue entender mais ou menos qual que é o panorama daquela igreja. Então, a minha ideia é essa. Ao observar a música, descobrir alguns elementos da história da denominação e alguns elementos relacionados, inclusive, à teologia daquela denominação. Então, é isso que eu quero falar, né? Música, identidade e teologia. Eu falei sobre música, mas é o tripé, né? Outro ponto que eu vou destacar aqui é a teologia. Então, eu penso aqui em teologia como o esforço humano que nós temos de organização das doutrinas. Ou pensando na teologia cristã, a forma como nós sistematizamos os ensinamentos bíblicos. A teologia é pensada, enquanto isso é um dos assuntos do nosso curso aqui, né? A teologia é pensada enquanto a organização daquilo que a gente pensa a respeito de Deus. Então, nós vamos falar sobre essa interação entre a música e a forma como nós fazemos teologia, como nós explicamos Deus. E a identidade. Eu vou falar sobre a identidade daqui a pouquinho, quando eu já avançar um pouco mais no tema. Eu tenho certeza que você vai entender aí onde eu quero chegar. Então, eu começo nesse primeiro slide, depois dessa minha introdução, levantando essa pergunta. Então, por que estudar música e religião? Então, eu trouxe aqui duas frases de dois estudiosos desse tema que sintetizam o que eu quero mostrar aqui nesta noite. O primeiro é do Jay Howard. Ele diz que a música é uma das formas pelas quais a sociedade se auto-evidencia para seus membros. Algo pode ser entendido sobre uma sociedade, nesse caso a subcultura dos evangélicos protestantes, examinando-se as suas músicas. Essa é a ideia. A ideia é entender como a igreja e como a teologia pentecostal se organizou a partir de uma análise das músicas. Essa é uma estratégia, que não é uma estratégia nova. Um dos principais livros, um dos principais estudos sobre a história do movimento protestante no Brasil, escrito pelo professor Antônio Gouveia Mendonça, ele tem um livro chamado Celeste por Vir. Ele estudou a inserção do movimento protestante no Brasil a partir do inário. E ele parte dessa ideia de que, estudando o inário, salmos e hinos, que era o inário das igrejas protestantes no século XIX, era possível compreender a organização e o estabelecimento e o espraiamento das igrejas protestantes no Brasil. Né? Então, é possível conhecer a cultura protestante examinando-se suas músicas. E essa outra frase diz aqui que na história do protestantismo, os hinos evocaram memórias, tocaram emoções, carregaram teologias, elaboraram experiências religiosas e efetivamente popularizaram a fé cristã. Alguns elementos muito interessantes que aparecem aqui nessa citação. Primeiro, que os hinos evocam memórias. Os hinos são uma maneira muito
muito eficaz de perpetrar a memória religiosa, ou seja, de transmitir de uma geração a outra determinada mensagem. Os hinos evocam memórias, tocam emoções. Então, veja, a música ela tem essa característica de mexer não apenas com o lado intelectual nosso, mas também, sobretudo, com o nosso lado emocional. A memória que é criada em torno de determinadas músicas não é apenas uma memória racional, mas sobretudo, uma memória afetiva, né? Há músicas que mexem conosco, que fazem nos lembrar do passado, que fazem nos lembrar de momentos importantes da nossa vida. A música se relaciona muito fortemente com emoções e acabam carregando teologias, elaboram experiências religiosas, enfim. Então, a música tem um papel muito importante na compreensão da religião. Bom, agora fechando, de uma forma mais focada que o que a gente quer estudar, o nosso título lá atrás diz que a gente vai estudar como que se deu essa dinâmica entre música, identidade e teologia na formação do pentecostalismo brasileiro. Com identidade, quero entender aqui, falar de identidade como aquele processo em que eu defino quem eu sou. Então, você que está me assistindo aí, se eu perguntar para você qual é a sua religião, você vai me dar uma definição. Você pode, por exemplo, dizer, olha, eu sou evangélico pentecostal. Você está se definindo, você está mostrando qual é a sua identidade. Ou se você não for evangélico ou não for pentecostal, enfim. De qualquer forma, a resposta que você dá é uma forma de você definir a sua identidade, você dizer quem você é. E a identidade, normalmente a gente forma a nossa identidade a partir da nossa proximidade e da nossa diferença. Como assim da nossa proximidade? Quando eu digo que eu sou um evangélico pentecostal, está presente aqui na minha fala, primeiro, a proximidade. Eu sou evangélico, ou seja, eu pertenço a um grupo religioso de milhões de outras pessoas no país que também se definem como evangélico. Então, a minha identidade está sendo afirmada a partir da minha proximidade com o grupo. Estou me definindo como parte de um grupo. Mas a identidade também parte da questão da diferença. Se eu digo que eu sou um evangélico pentecostal, então, se eu sou um evangélico, quer dizer que eu estou me diferenciando daqueles que não são evangélicos. Ou se eu sou um evangélico pentecostal, eu estou me diferenciando daqueles que não são pentecostais. Então, a identidade vai sendo formada nessa junção dos elementos que garantem a minha proximidade com o grupo e que garantem a minha distinção. A identidade ela é baseada na distinção e também na proximidade. Muito interessante a gente pensar nisso. Bom, e o que isso tem a ver com o nosso tema? Eu quero pensar aqui na identidade do pentecostalismo, do movimento pentecostal. A identidade especificamente das Assembleias de Deus, que foi a segunda igreja pentecostal a se instalar no país. Então, quando a gente está falando de Assembleia de Deus, e aqui eu vou voltar no comecinho, né, da história das Assembleias de Deus, uma coisa é a gente falar de Assembleia de Deus hoje, né? De acordo com o censo de 2010, as Assembleias de Deus tinham 12 milhões de membros nos seus variados ministérios. A gente está para sair aí pelos próximos dias o novo censo, que vai dizer para nós o número de assembleanos que existem no país. Mas o último número que a gente tem oficial, de 2010, com 12 milhões de assembleanos. Uma coisa é a gente falar das Assembleias de Deus hoje, uma grande denominação espalhada pelo país, enfim, com milhares de pastores. Outra coisa é a gente falar das Assembleias de Deus na década de 10 do século XX, quando ela começou lá em Belém do Pará. Um grupo que começou com não mais do que 2 dezenas de pessoas. Num país em que já existiam outras igrejas protestantes, já tinha na própria cidade de Belém a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana. E o que eram os pentecostais naquele contexto dos anos 10 do século XX? Era um pequeno grupo religioso que estava se formando. Não tinha nem o nome de Assembleia de Deus inicialmente. Esse nome veio depois. E, enfim, que isso tudo tem a ver com a identidade. Esse grupo ele precisava se identificar. Num campo evangélico com várias denominações já definidas, o que era ser pentecostal? Então, lembra que eu falei que a identidade ela se forma na sua proximidade e na distinção.
ok? Então, quando a gente vai para os primeiros anos das Assembleias de Deus no Brasil, havia uma necessidade, né? Eu disse aqui no começo de que o culto, seja ele de qual denominação que for, a música tem um papel fundamental, né? Não dá para a gente imaginar um culto em que não se cante. Então, o que a gente vai cantar? O que esses pentecostais, que era uma igreja nova no Brasil, cantariam? Seriam as músicas que seriam cantadas no culto dessa Assembleia de Deus dos anos 10, que era uma pequena denominação em meio a outras igrejas evangélicas que já existiam. E o que significava ser pentecostal naquele contexto? Como que a igreja ia definir, ia marcar qual era a sua identidade no meio daquele campo religioso de então? E aqui, antes de falar sobre isso, vale uma observação muito importante, porque a gente vai falar, quando a gente fala lá das primeiras décadas do século XX, eu vou falar aqui sobre inários, porque as músicas que eram cantadas lá eram músicas dos inários, e hoje você sabe que o inário das Assembleias de Deus é a harpa cristã. Então, uma outra coisa, quando a gente vai estudar a história, a gente tem que se colocar na perspectiva dos personagens lá do passado que nós estamos estudando. Uma coisa é você falar de inário hoje. Outra coisa é você falar de inário nos anos 10, nos anos 20 e nos anos 30. Por quê? Porque nos anos 10, nos anos 20 e nos anos 30, não existia, o rádio não estava popularizado, não existiam LPs evangélicos, não existiam CDs. Por onde é que as músicas elas circulavam? Então, hoje, veja que coisa. Se hoje você vai na igreja e você ouviu um hino no culto que você gostou, você quer descobrir, você quer ouvir aquele hino, o que a gente faz hoje, 2025? A gente procura o hino lá no Spotify, a gente procura no YouTube. Um pouquinho antes, né? A gente ia atrás do CD para comprar. Antes ainda, a gente ia lá no LP, a gente ligava na rádio e pedia a música para tocar. Esses eram as formas pelas quais as músicas circulavam. Mas quando a gente vai lá nos anos 10 e nos anos 20, não tinha esses circuitos em que as músicas circulavam. Então, o inário, se ele é importante hoje, você deve multiplicar ainda mais essa importância lá nas primeiras décadas de história das Assembleias de Deus. Porque a forma como você tinha para conhecer um hino era a forma escrita. Não se gravavam hinos para você ouvir em casa, né? Então, o inário ele tinha um lugar fundamental na estrutura da igreja. Um lugar fundamental. Né? E assim, o inário com música ainda mais, né? Porque se quem soubesse música e tinha um inário com música ia aprender como tocar aquela música corretamente. Por isso, eu estou falando disso, para que a gente entenda o lugar de destaque que o inário ocupava naquele contexto. O inário era fundamental, né? Hoje, o inário já adquiriu outras funções, mas naquela época o inário tinha a função que tinha hoje, mais a função que hoje o rádio tem, que hoje o Spotify tem, que hoje o YouTube tem, que os LPs, que os CDs tinham. Era a forma que você tinha para reproduzir a música. E aí, pensando nas Assembleias de Deus, como aquele grupo novo, mas existe uma ideia bastante presente quando se estuda a história e a sociologia das religiões, que todo novo movimento religioso ele vai se apegar a elementos do movimento que o antecedeu. Isso aconteceu, inclusive, com o próprio cristianismo, de uma forma geral, né? A igreja cristã, ela surgiu em torno da tradição do judaísmo, que foi uma tradição que foi reformulada, obviamente, mas nasceu a partir daí. Né? E aí, quando a gente pensa nas Assembleias de Deus naquele contexto, no começo dos anos 10, nos anos 20, como que ela ia definir a sua identidade? Então, uma das formas era dizer o que eles iriam cantar. E o inário inicialmente escolhido para as Assembleias de Deus em seus primeiros anos foi o inário Salmos e Hinos. Os Salmos e Hinos eram um inário que, desde o século XIX, era usado nas igrejas protestantes que já tinham no Brasil. Então, presbiterianos, batistas,
adventistas, presbiterianos, congregacionais, enfim, todos eles usavam os salmos e hinos. Foi só depois disso, mais ou menos na época que as Assembleias de Deus se estabeleceram, a Igreja Batista ela já estava elaborando o cantor cristão, que é o Inário Batista, mas antes disso, os salmos e hinos era o inário usado em todas as igrejas que existiam ali. E aí tem essa citação do Antônio Gouveia Mendonça, que eu comentei agora há pouco. Ele diz que os salmos e hinos representam o mais significativo repertório da fé protestante no século XIX. É um compêndio de teologia para ser cantado. Então, os salmos e hinos, os hinos que estavam presentes ali no salmo, os hinos, eles tinham essa capacidade de penetrar em todas as denominações protestantes que ali existiam. E as Assembleias de Deus que estavam se estabelecendo no Brasil naquele momento, adotaram os salmos e hinos. A identidade se baseia na proximidade e na diferença. E nesse momento em que a igreja era uma igreja pequena, que precisava mostrar que, embora fosse um grupo diferente, era um grupo protestante, utilizou como guia para os hinos que eram cantados nos seus cultos, os mesmos hinos que eram cantados em outras denominações. E antes da gente ir para o intervalo, veja só que interessante. Tem esse jornal aqui que é o Boa Semente. Esse jornal é de 1926. Era o jornal que circulava lá na Assembleia de Deus, Belém do Pará. Eu trouxe essa imagem aí. E essa foto é da inauguração do segundo templo das Assembleias de Deus no Brasil, lá em Belém. Essa foto é de 1926. E na matéria de capa, está dizendo aí, olha, iniciou-se o culto com o cântico sacro 101 dos Salmos e Hinos, seguindo-se a leitura de um trecho da Bíblia referente ao ato de dedicação. Fala aí de 3 hinos, dos Salmos e Hinos, que foram tocados na ocasião de inauguração do templo. E na matéria, fala assim que, inclusive, um pastor metodista, se não me engano, participou dessa cerimônia de inauguração dessa igreja em Belém do Pará. Então, veja essa necessidade das Assembleias de Deus de se adequar, de se integrar ao campo protestante. Então, veja, a gente está estudando música, mas entendendo esse efeito social da música. Esse uso da música ela foi importante para que as Assembleias de Deus elas se inserissem naquele contexto. Mas, veja, eu disse que a identidade ela se baseia na proximidade, mas também na distinção. Quando a igreja ela começou a ganhar corpo, ela começou a ganhar forma, começou a aumentar o número de membros, passou a existir a necessidade de que os hinos que fossem cantados na igreja demonstrassem o que tinha de específico. Com o uso dos salmos e hinos, a Assembleia de Deus estava afirmando que ela era uma igreja protestante. Ela não era uma seita qualquer, ela não era um grupo religioso que estava pregando alguma coisa diferente, não. Ou usar os salmos e hinos, ela estava dizendo, nós somos protestantes, iguais todas as igrejas que tem aqui. Mas o que existia de diferente? O que existia de específico nas Assembleias de Deus? E como deixar aquilo que existia de específico presente? Bom, a gente sabe que teologicamente o que identificava ou que identifica o pentecostalismo é a crença na atualidade dos dons espirituais. A ideia do batismo no Espírito Santo, da evidência do falar em línguas. E os hinos dos salmos e hinos, logicamente, não tinham essa ênfase. E a partir de determinado momento, as Assembleias de Deus viram essa necessidade de ter na sua música, e lembrando que o inário, o papel central que o inário ocupava lá, como eu falei agora há pouco, o inário precisava destacar o que tinha de específico na teologia pentecostal. E como fazer isso? Né? Como fazer com que o que se cantasse demonstrasse aquilo que a igreja queria afirmar, a identidade que a igreja queria mostrar diante das outras denominações. Então, nós vimos aqui inicialmente né, esse primeiro uso de um inário que já existia, em que a igreja monta a sua identidade com base na aproximação. E agora, depois do intervalo, a gente vai falar da distinção. Como as Assembleias de Deus usaram a música nos primeiros séculos, nas primeiras décadas, melhor dizendo, a gente ainda está nos primeiros séculos, né? Segundo século de história da Igreja, da Assembleia de Deus, mas assim,
como que a igreja usou a música nas primeiras décadas também para se distinguir. E aí, qual foi o processo? Ela usou os mesmos hinos que eram usados nas outras igrejas, trouxe hinos novos. Como é que aconteceu toda essa dinâmica? Então, tudo isso nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Esse nosso primeiro bloco foi um bloco mais introdutório. Começamos a falar sobre essa dinâmica. Depois do intervalo, a gente vai analisar aqui alguns hinos, falar um pouquinho da história do inário assembleiano e como isso afetou essa criação da identidade das Assembleias de Deus. Portanto, nós vamos agora para o intervalo, e aí eu lembro para você que tem alguma pergunta, alguma consideração aí para fazer, basta ler o QR Code, aponta aí o seu celular para o QR Code, e no final a gente vai ter aí um momento de interação. Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Bem-vindos ao IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o seu parceiro teológico. Com mais de 60 mil alunos formados e 1.500 núcleos e igrejas no Brasil e exterior, levamos o ensino teológico a todos. O IBAD foi fundado em 1958 com o objetivo de formar obreiros para a obra do Senhor. O IBAD cresceu e se tornou uma referência no ensino teológico pentecostal. E desde 2006, oferece cursos à distância, alcançando alunos em todo o Brasil e em mais de 14 países. A nossa meta é facilitar o acesso a um ensino teológico de qualidade, transformando vidas com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Atualmente, o IBAD oferece o curso médio em teologia com uma grade de 24 matérias, e o avançado em teologia com 15. Cada matéria tem o seu livro específico, podendo ser estudado nas modalidades de núcleo e individual à distância. O formato de núcleo permite que igrejas e líderes ofereçam educação teológica com suporte acadêmico e materiais. Cada monitor tem acesso à plataforma educacional digital, onde são disponibilizados videoaulas, slides PowerPoint, gabaritos das provas, suporte de secretaria, suporte para a gestão do núcleo e outras ferramentas de apoio, garantindo assim um ensino consistente e de qualidade. Para os alunos que escolhem o formato individual à distância, oferecemos um vasto acervo de videoaulas através do portal do aluno. Por exemplo, o curso médio em teologia possui mais de 96 videoaulas, somando uma carga horária de mais de 760 horas de estudo. Além disso, há um suporte acadêmico disponível sempre que o aluno precisar. E atenção, é importante destacar que ambos os formatos são reconhecidos pelas principais convenções nacionais e internacionais, onde cada aluno recebe o seu certificado de conclusão ao término do curso e pode contar com uma carteirinha de estudante do IBAD. A credibilidade e qualidade que proporcionamos aos nossos parceiros e alunos é a mais alta do Brasil, refletindo nossa tradição, excelência e qualidade no ensino da Palavra de Deus. Portanto, junte-se a nós e entre em contato conosco através do número de telefone ou escaneie o QR Code que aparece aí na sua tela. E vamos trilhar juntos o caminho do conhecimento da Palavra de Deus. E lembre-se, o IBAD é o seu parceiro teológico. Muito bem, estamos de volta então para o nosso segundo bloco. Antes aí do intervalo, falávamos sobre esse uso dos salmos e hinos lá no começo da Assembleia de Deus. Mostrei o jornal Boa Semente, de 1926, portanto, 15 anos depois da fundação da Assembleia de Deus. Então, a gente está falando bem lá no comecinho, onde você percebe que as fronteiras aí identitárias das Assembleias de Deus estavam ainda sendo criadas, estavam ainda sendo formadas. Ainda não se falava nesse momento aí de harpa cristã. E aí a gente viu que se cantava nas Assembleias de Deus.
E é importante, novamente, eu destaco, né, a gente vê o papel ali da música, porque a música ela tem uma característica muito, muito interessante, porque a música ela consegue ir para além das fronteiras, inclusive, da própria denominação. E ela consegue ir para além do culto, né? Quem nunca se pegou cantando um hino em casa, quando está lavando a louça, quando está fazendo alguma outra coisa, alguma outra atividade, a música ela tem esse poder de ir para o cotidiano, né, das pessoas. Inclusive tem esse poder, né, de popularizar muitas ideias teológicas também. E era essa a ideia das Assembleias de Deus nessas suas primeiras décadas. Como destacar o que existia de específico. E aqui, né, eu tenho uma frase que foi dita por um dos fundadores das Assembleias de Deus, que é o Gunnar Wingren. Gunnar Wingren tem lá na sua biografia essa frase. Onde há despertamento, também se canta bastante. Por isso prepararam um inário, cuja impressão ficou pronta no dia 6 de outubro e tinha 194 hinos. Essa passagem lá da primeira década da história das Assembleias de Deus, e já reflete essa preocupação do Gunnar Wingren, ele escreveu lá no seu diário, essa preocupação de que se cantasse aquilo em que se cria as verdades pentecostais ou as doutrinas pentecostais. E aí começou-se um movimento para a criação de inários, não vou me alongar muito aqui nisso, mas eu indico para você essa tese, que é fácil de ser encontrada na internet, do Reit da Cunha Ribeiro. Ele fez uma tese de doutorado sobre a harpa cristã. E essa tabelinha que eu coloquei aí é uma tabelinha que mostra as tentativas de criação dos primeiros inários assembleianos, né? Então, em 1917, tentou-se criar um inário sem nome específico, que é esse que o Gunnar Wingren cita aí na fala que eu li agora há pouco. Né? Depois houve um outro inário que foi criado pelo Gunnar Wingren também, esses não lograram êxito. Imaginemos aqui a dificuldade de impressão, de reprodução naquele momento. Depois se criou um outro inário chamado de Cantor Pentecostal, isso lá em 1921, e a harpa cristã mesmo, ela surgiu apenas em 1922, lá em Recife, contando inicialmente com 100 hinos. Para quem não é das Assembleias de Deus, né, a harpa cristã é um inário que até hoje existe, atualmente ela tem 640 hinos, né? Nós estamos trabalhando aqui especificamente com a versão anterior a 92, que tinha 524 hinos, e a harpa cristã é até hoje um dos grandes elementos que marcam a identidade, né, das Assembleias de Deus. E nessa tabelinha a gente vê aí as tentativas aí de consolidação desse inário pentecostal, a harpa cristã. E é interessante porque aqui nessa tabela está dizendo que a harpa surgiu em 1922, mas no jornal que eu mostrei agora há pouco, em 1926, estava se usando os salmos e hinos. Para você ver, né, que mesmo a criação da harpa cristã em 1922 não significou que ela já foi assim aderida de imediato em todo o país. Foi todo um processo para que essa tradição aí da harpa cristã ela se consolidasse. Bom, mas vamos partir agora para o ponto-chave aqui da minha pesquisa. O que se escolheu? Como foi esse processo de montagem da harpa cristã? Lembre-se que quem estava montando a harpa cristã, o objetivo não era apenas reunir hinos, mas estava se preocupado em transmitir qual seria a identidade assembleiana, né? Como explicitar por meio daquilo que se cantaria, por meio daquilo que se promoveria nos cultos, o que era a Assembleia de Deus, ou no que a Assembleia de Deus acreditava, e principalmente no que as Assembleias de Deus tinham de diferente das demais denominações que existiam lá. Então, uma pessoa que, por exemplo, deixasse de ser presbiteriano e passasse a ser assembleiano, o que tinha na Assembleia de Deus que não tinha na igreja presbiteriana? Isso é uma questão de identidade, o que há de específico. E como eu falei, batia-se muito nessa tecla, o que há de específico? A crença na atualidade dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, da cura divina. E aqui um dos hinos, tem os hinos da harpa, que são os hinos que são de autoria original, foram criados por próprios assembleianos. Eu selecionei um, que é o hino 453, atual da harpa cristã, né? As primeiras edições tinham outra numeração, mas está lá na 453, que é um hino escrito pelo Emílio Conde. E é muito interessante, primeiro, pensar em quem escreveu.
Emílio Conde ele foi o primeiro a escrever um livro de história das Assembleias de Deus, História das Assembleias de Deus do Brasil, que foi lançado em 1961, no cinquentenário da Igreja. O Emílio Conde, nos jornais oficiais da Igreja, sempre aparece como aquele que está defendendo, né, a imagem da Igreja, contando a sua história, definindo ali a sua identidade. E esse hino 453 mostra muito bem essa preocupação de mostrar qual era a identidade teológica daquela igreja. Né? Deus é o mesmo. Eu não vou cantar aqui, né? O objetivo nosso não é derrubar a audiência da nossa live, então vou apenas ler aqui alguns trechos do hino. Mas ele diz, como é bom dos tempos primitivos lembrar, dos avivamentos de que ouvimos falar. Deus quer nos dar mais fervor espiritual, ao seu povo mandar o poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo, hoje como então. Ele cura, batiza, nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Aqui está claramente definido o que se queria. Né? No que nós cremos? Nós cremos no poder pentecostal. Nós cremos que Jesus cura, que ele batiza, que dá salvação. Tem aí a ideia dos 4 elementos lá no pentecostalismo, né? Aqui, nesse hino especificamente, só não se fala da volta de Jesus, mas os outros 3 elementos estão aqui presentes. Jesus salva, cura, ele batiza, nos dá salvação. E aqui na última estrofe é muito interessante. Veja como na última estrofe há uma definição, né, de contraposição às outras igrejas. Porque diz aí, alguns dizem, mudado tudo hoje está, mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará. Deus permanecerá qual farol eternal, enviando ao seu povo o poder pentecostal. Ele está combatendo aqui na última estrofe a crença de que os dons espirituais do Novo Testamento ficaram lá no passado, eram apenas para o período bíblico. Então aqui ele está dizendo, olha, as pessoas dizem que mudou tudo, e o que estava escrito lá no livro de Atos não é para os dias de hoje, mas nós cremos que não. Né? Deus nunca, jamais mudará. Deus é o mesmo. Então, eu quero trazer essa dimensão desse hino. Esse é um hino de autoria própria, e é um hino que traça aí muito, muito claramente a identidade teológica que se pretendia das Assembleias de Deus. Bom, indo aqui para frente, eu sei que ficou muito pequena aí a letra, mas foi a única forma que eu encontrei para colocar essa tabelinha. Se você não conseguir ver aí, não tem problema, que eu vou comentar sobre ela. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? De onde viriam os hinos que seriam usados na harpa cristã? Então, eu proponho, no texto que eu escrevi falando sobre esse assunto, que a gente faça meio que uma análise arqueológica da harpa cristã. Na harpa cristã, a gente tem hinos de diferentes origens. E esse exemplo que eu trago aqui é o hino 1 da atual harpa cristã, que é o hino Chuvas de Graça, que é o hino 1 da harpa cristã. Esse hino, veja que coisa interessante, lembra lá dos Salmos e Hinos. Os Salmos e Hinos era o hinário mais popular que existia no Brasil. Era o hinário cujos hinos cantavam em todas as igrejas protestantes de então. E lá nos Salmos e Hinos tinha um hino Chuva de Bênçãos, que é o mesmo hino Chuvas de Graça, a mesma melodia, Chuvas de Bênçãos. E o hino Chuvas de Bênçãos, né, ele expressa lá na sua letra a teologia chamada da chuva seródia. No século XIX, estava em desenvolvimento nos Estados Unidos a teologia da chuva seródia. O que era a teologia da chuva seródia? A ideia de que, no final dos tempos, Deus derramaria da sua graça, da sua bênção, do seu poder, de uma forma mais evidente para o mundo. Lá no começo, Deus derramou do seu poder, quando a igreja começou, e lá no final, ele derramaria novamente. Seria a chuva seródia, a última chuva, né? Porque tem a chuva lá do começo das estações, depois a do final. E o hino, tal qual está lá no Salmos e Hino, mostra essa ideia de que Deus estaria abençoando o seu povo nos últimos dias, derramando chuva de bênção sobre o povo. E quando esse hino foi utilizado na harpa cristã, o que é interessante é que é usada a mesma melodia, mas é feita uma adaptação na letra. A versão dos Salmos e Hinos, e aí eu coloquei, tem as 3 colunas. Na primeira coluna tem a versão original em inglês, né, que é Haverá chuvas de bênçãos. Eu fiz uma tradução da versão original em inglês. Obrigado aí,
Daniel me ajudou, deixou maiorzinho para a gente. Obrigado. There shall be showers of blessing, quer dizer, haverá chuvas de bênçãos. Depois a gente tem aqui a versão dos salmos e hinos, que é o chuva de bênçãos, e a versão de chuva de graça. E veja o que é interessante. Se você comparar a letra do chuva de bênçãos dos salmos e hinos para a letra do chuva de graças, que é da harpa cristã, há uma compreensão diferente do que seria essa chuva de bênçãos. Nos salmos e hinos é a bênção de Deus derramada sobre o seu povo. Quando você vai para a harpa cristã, o significado do que seria a chuva muda. Porque diz aqui na segunda estrofe que Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. O que é Deus nos conceder o Santo Consolador? Está falando do derramamento do Espírito Santo. Então veja só que coisa interessante que a Assembleia de Deus faz ali. Eu não estou falando que isso é errado, não. Eu estou demonstrando, né, como que foi esse processo, né, de criação dessa identidade por intermédio dos hinos. Né? Utilizou-se um hino que já era popular entre os protestantes e deu-se um ressignificado para ele. Quer dizer, nós acreditamos nas bênçãos que são cantadas lá nas igrejas protestantes, mas nós entendemos que essas bênçãos têm uma outra implicação. Essas bênçãos significam o derramamento do Espírito Santo. Então, esses elementos começam a aparecer. E é interessante que na versão de 1941, esse hino passou a ser o hino 1 da harpa. Então, quem viesse para a Assembleia de Deus e pegasse a harpa cristã, ia se deparar com o primeiro hino, com um hino que já era conhecido em outras denominações, mas com uma nova interpretação teológica. Então, veja aí essa articulação entre música, entre teologia e identidade. Novamente, não estou aqui dizendo que é errado ou que é certo, eu estou mostrando como que foi essa criação da identidade assembleiana. Vamos para um outro exemplo que é bastante interessante, é um outro hino da harpa, o hino 7, Cristo cura sim. Está aí, de novo, na primeira coluna, a versão original. He will hold me fast, que pode ser traduzido como Ele me segurará. E na versão que está no Cantor Cristão, o Inário Batista, que estava nesse processo de formação também, na mesma época da harpa cristã, o hino se chama Cristo Valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem vencer, Ele valerá. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim, me valerá. O hino fala sobre o cuidado de Deus. Na versão da harpa cristã, o Cristo cura sim, a ênfase, como diz o próprio título, foi na cura divina. Porque uma das características que as Assembleias de Deus procuraram destacar nas suas primeiras décadas de uma maneira assim, bastante intensa, bastante fervorosa, foi também, além da questão do batismo com o Espírito Santo, das línguas estranhas, foi a questão da cura divina. Então é muito interessante que um hino que já era conhecido, a versão assembleiana desse destaque a um aspecto muito destacado na teologia pentecostal, que era da atualidade da cura divina. Então, novamente, veja aí como que essa identidade está sendo formada por meio da escolha do hino, por meio da forma como esse hino foi adaptado para a realidade assembleiana. É um processo de adaptação para uma realidade teológica, que é a realidade do assembleianismo que estava se consolidando. Então, aqui a gente já falou de 3 fontes que houve para essa montagem da harpa cristã. A criação de hinos próprios, o uso de hinos dos salmos e hinos, ainda voltando aqui nos salmos e hinos, nas chuvas de bênção, é muito interessante, porque houve uma seleção muito bem definida de quais hinos dos salmos e hinos iriam para a harpa cristã. Porque foram 48 que foram usados dos salmos e hinos que estão presentes na harpa cristã. Alguns não houve alteração nas letras, outros houve. E é interessante que dos 48 hinos que estão nos salmos e hinos e que foram trazidos para a harpa cristã, 46 deles são do mesmo autor. Então você percebe que houve uma escolha assim, muito, muito, muito clara, né? A seleção de quais hinos seriam aproveitados daquela fonte anterior, que era os salmos e hinos, para ser incluído na harpa cristã. E isso ganha ainda muito mais destaque quando a gente descobriu, né, que pelo menos até a década de 40, a década de 50, nos cultos, a harpa cristã
ela só podia ser vendida para assembleanos, depois que ela abriu para fora, né? Então, você perceba, era um inário que definia muito bem essa identidade dos assembleanismos. Então, a gente tem essa fonte, que era o Salmos e Hino, os hinos que foram aproveitados também de outros inários. E aqui eu quero trazer um outro exemplo, né? Que é o exemplo aqui do hino 100, que já é de uma outra fonte. Esse hino 100, que foi traduzido como o Bom Consolador, ele não está presente nos Salmos e Hinos ou no Cantor Cristão, mas era um hino que lá nas primeiras décadas das Assembleias de Deus era muito popular no movimento pentecostal dos Estados Unidos, que estava em formação também. E esse hino, lá no original inglês, The Comfort Has Come, ou seja, o Consolador chegou, o biógrafo da Rua Azusa, tem o nome dele aqui, mas esqueci agora o nome, mas tem o livro em que ele conta a história lá da Rua Azusa, ele chega a dizer que esse era um dos hinos mais cantados no movimento da Rua Azusa, lá do William Seymour, né? Cantava-se esse hino de cor, enfim. E veja só, mas o movimento pentecostal lá dos Estados Unidos também nessa época, inclusive o próprio movimento da Rua Azusa, era um movimento que tinha pouco tempo de existência. Né? Se a gente for pensar em 1922, quando surgiu a harpa cristã, a Azusa tinha 2 décadas de existência. Então, veja, era um movimento que também ainda não tinha uma grande tradição de hinários. Quais eram os hinos que o movimento do pentecostalismo lá nos Estados Unidos nas primeiras décadas cantava? Eram hinos que eram herdeiros do metodismo, dos movimentos de santidade, que eram os movimentos anteriores ao pentecostalismo lá nos Estados Unidos, né? E eram esses hinos que eram cantados. E esse hino, inclusive, o Consolador chegou. Veja que coisa assim interessante que está presente na letra desse hino. Esse hino ele foi composto antes do movimento pentecostal dos Estados Unidos explodir. Era um momento em que a teologia pentecostal estava em processo de formação. Tem um livro muito interessante que chama-se Raízes Teológicas do Pentecostalismo, escrito pelo Donald Dayton, que ele explica como que a teologia pentecostal, do batismo do Espírito Santo, da evidência das línguas estranhas, como que isso foi formado historicamente. E esse hino ele foi escrito numa época em que já se falava de batismo com o Espírito Santo, não tinha pentecostalismo ainda, mas falava da vinda do Consolador, mas ainda não se falava de línguas estranhas, de atualidade dos dons espirituais, não se falava ainda do Pentecoste, mas já se falava sobre a vinda do Consolador. Se você for observar a letra do hino 100 da harpa cristã, você vai perceber que o hino 100, ele não fala sobre as línguas estranhas, embora fale sobre a vinda do Consolador. Porque é um hino que foi escrito no momento em que essa teologia pentecostal estava sendo desenvolvida lá nos Estados Unidos. Né? Então, é uma outra coisa muito interessante. Já esse outro hino, que é o hino 24 da harpa cristã, o poder pentecostal, The Power That Fell at Pentecost, o poder que caiu no Pentecoste, diz a letra original. Esse hino ele foi escrito em 1906, quando eclodiu o movimento pentecostal da Rua Azusa. Eu estou falando da Rua Azusa, logicamente, as Assembleias de Deus não vieram diretamente da Rua Azusa, vieram do avivamento em Chicago, mas, assim, a Azusa acabou se tornando uma referência de uma forma geral. E esse hino, Poder Pentecostal, ele foi escrito no momento em que a teologia pentecostal ali se configurou, no momento em que explodiu o movimento da Rua Azusa. Ele foi escrito no mesmo ano, 1906, que começou o movimento da Rua Azusa. Então, ele é um hino onde essa definição da vinda do Espírito Santo, trazendo as línguas estranhas, né, já está muito bem definido. E a Leila Naylor, que escreveu esse hino, procura... A letra do hino, basicamente, é uma descrição do que aconteceu no dia de Pentecostes, com essa ideia de que o fenômeno do dia dos Pentecostes, o milagre do dia de Pentecostes de Atos 2, se repetiria. Então, esse hino 24, que está na harpa cristã, reflete esse momento de consolidação do pentecostalismo nos Estados Unidos, e ele foi trazido para dentro do inário que estava sendo produzido. Então, veja, por isso que eu falei que é uma análise arqueológica. Né? Você percebe as diferentes fontes que foram usadas para essa montagem do inário. E agora eu vou trazer o último exemplo, antes da gente ir para
no nosso segundo intervalo, depois para o momento das interações. O QR Code ainda está aqui debaixo, você pode fotografar e mandar aí a sua pergunta também. E essa música, que eu acho que para mim é o hino que melhor define a identidade das Assembleias de Deus. Está no título, né? Vem a Assembleia de Deus, que é o hino 144 da harpa cristã. De onde veio esse hino? Bom, esse hino é a tradução ou a adaptação de uma canção muito popular nos Estados Unidos, que se chama A Igreja Marrom no Vale, né, em tradução livre. É uma música muito popular nos Estados Unidos, popular não apenas no ambiente da igreja, mas secularmente também. Eu encontrei uma revista Time, escrita em 1945, que tem uma matéria sobre as 100 músicas mais populares da história dos Estados Unidos. E esse hino está entre essas 100 músicas. E esse hino tem uma história muito interessante, né? O escritor deste hino disse que foi visitar uma região do interior dos Estados Unidos, uma paisagem assim muito calma, do campo, muito bonita, e ele se sentiu tocado por aquela paisagem. E ele olhou para aquela paisagem e falou: como seria maravilhoso se aqui tivesse uma igreja? E ele se lembrou das pequenas capelas, das igrejas pequenas que existem no interior dos Estados Unidos, e ele compôs uma música falando sobre a pequena igreja marrom que ficava naquele local onde ele... Não existia igreja, mas ele imaginou isso na sua mente e compôs essa música, né? E ele diz aí, ó, há uma igreja no vale perto da floresta, não há lugar mais adorável no vale, nenhum lugar é tão caro para a minha infância do que a igreja marrom no vale. Ó, venha, 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 venha para a igreja marrom da floresta, venha, venha para a igreja no vale, nenhum lugar é tão caro para a minha infância como a igrejinha marrom no vale. E essa música, ela foi depois gravada por um quarteto famoso nos Estados Unidos, e ela se popularizou e se tornou uma música muito conhecida, uma música popular, né, dos Estados Unidos, não apenas no ambiente religioso. E é uma canção conhecida, inclusive se você colocar no YouTube o título da canção em inglês, você vai encontrar várias gravações dela, e normalmente sendo cantada no ritmo de country, né, de country, que é o ritmo que essa música ela é cantada. A versão que está na harpa cristã, Vem a Assembleia de Deus, é muito interessante. Veja como que há essa transposição cultural. Aqui no Brasil não cantamos em ritmo country, a gente canta no ritmo de marcha. Aliás, esse hino normalmente é cantado em marchas, em desfiles da igreja. E, logicamente, que o contexto aqui é totalmente diferente, né? Não podemos falar aqui... O Paulo Leivas Macalão, que fez a versão para a harpa cristã, está num contexto totalmente diferente da música original. Não se fala aqui do contexto de uma igrejinha pequenininha no ambiente rural. A música aqui, ela faz referência a uma igreja que está crescendo, sobretudo no ambiente urbano. Os ministérios assembleanos estão iniciando, estão começando, as congregações estão sendo abertas, uma igreja que está crescendo, né, e que precisa marcar a sua identidade. Então, a adaptação que foi feita para o português e que foi trazida para a harpa cristã destaca as características da igreja. A Assembleia de Deus vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Vem Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Tem uma estrofe aqui que diz, né? Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Novamente a referência à doutrina pentecostal, exultar no Consolador. Está se falando das manifestações do Espírito Santo, tão comuns nos cultos pentecostais. Então é feito esse processo, né, não apenas de tradução, não apenas pegar um hino que já existia no inglês e simplesmente traduzir a sua letra para outro idioma, mas fazer uma adaptação, né, fazer uma tradução cultural, né, para um contexto totalmente diferente. Então eu estou falando tudo isso, aí eu termino meu último slide aí mostrando da música dos seus contextos, tá? A foto da famosa igrejinha marrom do vale, quando se compôs um hino, a igrejinha não existia,
mas depois ela foi construída lá naquele local. E aqui uma foto da Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus fundada, inclusive, pelo Paulo Leivas Macalão, foi o autor dessa versão em português. Veja como que a música ela atravessa contextos, ela se adapta a outras realidades, e nesse processo todo, ela ajuda a construir identidades. Então, as Assembleias de Deus, e eu usei aqui o caso das Assembleias de Deus, mas isso acontece em todas as outras denominações. A música é uma das formas como as igrejas marcam a sua identidade, como elas falam da sua especificidade, né? Como elas definem aquilo que elas creem, né? E esse processo de montagem do cenário, que aconteceu em outras denominações também, é um processo que nos ajuda a entender a dinâmica das igrejas hoje. Então, é possível conhecer mais sobre a teologia de uma igreja, sobre a organização de uma igreja, é possível pensar sobre a forma como as igrejas criam a sua identidade, analisando esses processos musicais que acontecem no seu interior. E é muito interessante quando a gente pensa sobre a música, né? Porque existem várias denominações evangélicas, várias. Pentecostalismo ele está dividido em uma série de denominações, as Assembleias de Deus especificamente estão divididas em uma série de ministérios. Mais uma coisa interessante, por mais que existam diferenças entre as igrejas, existem hinos que são cantadas em todas as igrejas. E você pode pegar, por exemplo, duas igrejas que sejam totalmente diferentes em termos de usos e costumes, em termos de tradição, em termos de liturgia, mas às vezes a mesma música que se canta em uma, se canta em outra. Porque a música tem esse poder de penetrar nesses diferentes espaços, né, e de fazer parte desse cotidiano dos membros das igrejas. Então, essa é a contribuição que eu quis passar aqui para vocês de uma forma muito rápida. Antes de chamar aqui o intervalo, dizer aqui para você que toda essa minha apresentação está num artigo que está para ser publicado, então, daqui a alguns dias, né, estará sendo publicado em uma revista acadêmica com todas essas observações que eu fiz e com as referências, inclusive, que eu utilizei para fazer toda esta pesquisa, para que a gente possa entender essa dinâmica entre música, identidade e criação, e teologia pentecostal e desenvolvimento da teologia pentecostal. Bom, foram essas informações que eu gostaria de compartilhar com você, e agora eu gostaria de ouvir você, ouvir as perguntas que você mandou. Então, nós vamos agora para mais um intervalo, e depois desse intervalo, a gente volta para um momento de interação, onde estou curioso aqui para saber das reações dos nossos alunos a tudo isso que foi discutido aqui. Se você ainda não mandou a sua pergunta, ainda dá tempo, manda aí, que daqui a pouquinho a gente está de volta para conversarmos sobre esse assunto. Então, mais um intervalinho, até daqui a pouco. Olá, eu sou o professor Mark Lemos, diretor-geral da Faculdade FABAD. 2025 já começou e você já escolheu a faculdade aonde você vai dar continuidade aos seus estudos? Eu quero convidar você a conhecer o nosso curso de graduação em teologia, bem como as nossas pós-graduações na área teológica. Sim, a FABAD hoje é uma das melhores opções para você estudar teologia aqui no Brasil. Através dos anos, essa faculdade tem se tornado uma referência no ensino teológico, com professores de altíssimo gabarito que garantem a você a melhor experiência educacional possível. Portanto, entre em contato conosco agora mesmo, o número está aparecendo aí na sua tela, ou QR Code, e você vai ter mais informações como fazer parte deste projeto educacional de sucesso, que ano a ano vem crescendo e impactando centenas e milhares de pessoas no Brasil com o ensino teológico. E lembre-se, a FABAD é a faculdade com o seu DNA.
Professor Maxwell, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Oséias. Que alegria poder estar contigo nesse início de semestre. A alegria é toda minha, professor Maxwell. E, meu Deus do céu, o que é isso, rapaz? Que pesquisa foi essa? Que coisa maravilhosa. Professor Maxwell, meus parabéns pela pesquisa, meus parabéns pela palestra, pelo conteúdo. E olha, é, os alunos aqui, meu Deus do céu, choveu mensagens aqui, perguntas, elogios. Essa palestra mexeu com os nossos alunos aqui, viu? Parabéns mesmo. Muito bem, muito obrigado, professor Oséias. Eu acho que essa é uma das poucas desvantagens que a gente tem no ensino online, que a gente não consegue olhar, né, no olho do aluno quando a gente está falando, né? Então, por isso que é fundamental esse momento nosso aí de interação, né? Para a gente saber como que está sendo recebido aí o que a gente está falando, né? Então, obrigado aos nossos Exatamente. alunos. Exatamente, muito bom mesmo. Aqui é o momento que o aluno levanta a mão como se estivesse na sala de aula e faz a sua perguntinha, não é? E como nós temos um grande número de perguntas aqui, nós vamos tentar selecionar o maior número de perguntas possíveis, né, para responder aí as dúvidas dos nossos queridos alunos fabadianos. E por falar em fabadianos, professor Maxwell, eu já quero aqui, né, cumprimentar a todos os fabadianos, né, que todos vocês sejam abençoados, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida e o lar de vocês, e é uma alegria muito grande estar com vocês aqui mais uma vez. Quero parabenizá-los pela participação durante toda essa semana de ambientação e agora nesta primeira palestra desta semana de ambientação. Bom, professor Maxwell, eu tenho dito aqui que nós temos a cultura fabadiana das aulas ao vivo, né? E é tirar o print da tela ou tirar uma foto dela, postar nas redes sociais e marcar a faculdade Fabad, né? Marca o arroba da faculdade e pode nos marcar também, que nós ficaremos felizes e teremos o maior prazer em repostar aí as suas marcações, ok? Então, está ali o arroba do professor Maxwell, o meu também está na tela, e o da faculdade, né, muito fácil, arroba Fabad, então você vai encontrar ali, né, a faculdade nas redes sociais, ok? Então, faz isso daí, se não fez ainda, você já pode começar a fazer e nós teremos a alegria aqui em compartilhar também a sua alegria de estar conosco aqui na Fabad, ok? Bom, professor Maxwell, eu confesso que eu já estava quase pegando meu violãozinho ali, já pegando uma harpa cristã aqui e puxando um alvo mais que a neve, um louvor aqui da nossa querida harpa cristã. Então, vamos lá, vamos partir para as perguntas dos nossos alunos aqui, né? Vamos obedecer o conselho do apóstolo Paulo, remir o tempo. Isso. Bora lá? Bom, vamos lá. Eu assustei, eu achei que você ia pedir para cantar, aí não ia dar certo. não, Mas teólogo cantando. Doutor Maxwell, cá para nós, mas teólogo cantando é um excelente ensinador, não é? Pois Deve ter algumas exceções por aí, mas a chamada é outra, não tem jeito. Bom, professor Maxwell, deixa eu só dizer uma coisa aqui, né? Tem alunos aqui já se manifestando aqui sobre atividades complementares, né? A participação nas perguntas aqui das aulas ao vivo, destas duas palestras, elas podem computar ali horas de atividades complementar, mas nós precisamos que os alunos coloquem, quando for informar o nome, informe o nome completo, né? Por exemplo, Maxwell é um nome mais complexo, mais encorpado, né? Não é qualquer um que tem esse nome, né? Mas vamos supor, um nome comum aí, Tiago, por exemplo. Se o irmão colocar só Tiago aqui, vai ficar difícil a gente achar tantos Tiagos que nós temos aqui conosco, então fica aí uma dica, tá bom? Coloque só o dos nome discípulos completo. tinha dois, né? Só entre os discípulos tinha dois, né? Então. Pois é, então. Tá vendo? Então, fica aí a dica para vocês que estão aqui, né, também interessados, não só no conhecimento, mas também nas atividades complementares. Mas vamos lá. Professor Maxwell, vamos começar aqui com a pergunta do Paulo Roberto,
que é lá no Amazonas, olha só. Ele fala assim, ó, eu sou evangelista e pregador e pergunto, não ouvimos mais tocar e cantar os hinos da harpa cristã, mas ouvimos exageradamente louvores, né, mais modernos, ele usa a expressão gospel, ocupando o tempo devido à pregação. Minha pergunta é, podemos aceitar isto como sendo normal, substituir o período que deveria ser para a pregação com louvores, professor Maxwell? Bom, vamos lá. Como eu falei, né, a música ela tem uma importância essencial aí dentro da igreja, e é interessante que essa questão que o nosso aluno Paulo está colocando aqui para a gente é uma questão que não é nova. Eu encontrei, ao pesquisar os jornais da igreja, que na década de 50, na década de 60, essa mesma preocupação já aparecia lá atrás. Né? Então, por exemplo, há artigos no Mensageiro da Paz da década de 50 em que a discussão lá já era um pouco diferente, no sentido de que lá a discussão era se podia cantar hinos que não fossem da harpa cristã no culto. Até então só se cantava ainda a harpa o culto todo. Foi um momento em que começou a se abrir, né, a liturgia da igreja para os chamados hinos avulsos, né, os hinos que não são da harpa. E houve toda essa discussão. E tinha gente que era radicalmente contra a cantar hino que não fossem da harpa. Então, essa tensão, ela sempre existiu, né? Na minha opinião, eu acho, aí eu falo com a minha opinião pessoal, não como historiador, mas como assembleiano também, né? Eu acho a liturgia assembleiana muito rica, no sentido de que você tem um momento para os hinos que remetem a essa tradição da igreja, da harpa cristã. Hoje a harpa não é mais igual era lá no começo, que era o único recurso, né, que você tinha para registrar os hinos. Hoje existem vários outros recursos, mas eu acho interessante você ter na liturgia esse momento para os hinos da harpa e o momento para hinos novos que estão surgindo, né? E o culto assembleiano e o culto de várias igrejas pentecostais acaba conseguindo fazer essa junção. A gente sabe que existem vários lugares ali que já não adotam mais a harpa cristã, inclusive Assembleias de Deus que já não utilizam o inário da harpa cristã, mas aí eu particularmente, eu acho muito interessante essa preservação dessa tradição, eu acho que ela é muito importante, sem dúvida alguma. E aí, tem os nossos alunos teólogos que estão nos ouvindo aí, teólogos em formação, os que vão começar a estudar. Esse problema que o nosso aluno comentou é um problema muito importante para o teólogo que tem atuação na igreja, né? Como alcançar esse equilíbrio entre a música e a palavra, né? Como conseguir conciliar as duas coisas sem que a palavra seja prejudicada por conta das músicas. Então, é um trabalho que o teólogo que tem essa atuação na igreja também pode desenvolver. Muito bem, muito bem. Bom, professor Maxwell, a pergunta aqui agora é do Sérgio Gonçalves, que é de Fortaleza, do Ceará, e ele fala assim, olha, a música tem poder de emocionar as pessoas, e o objetivo é louvar a Deus. Porém, é comum se ouvir falar nos cultos que o coração foi preparado para a palavra através ou pela música. Isso não geraria no indivíduo uma emoção que seria confundida com a ação do Espírito Santo, causando assim uma espiritualidade superficial e prejudicando a verdadeira ação do Espírito? Muito boa a pergunta, né? Como eu falei, a música ela tem sim esse poder emocional muito grande, e eu acho que é algo assim muito importante também para nós, para o culto, né? Eu acho que a mensagem do Evangelho ela mexe conosco em vários aspectos, e não apenas no aspecto racional, mas também acho que na nossa emoção também, né? A Bíblia diz que nosso corpo, alma e espírito devem ser preservados irrepreensíveis. Eu penso que quando se fala aí de corpo, alma e espírito, está se falando do racional, está se falando do intelectual, mas está se falando também das emoções, e a música tem um papel muito grande, muito forte nisso. São pessoas que o Espírito Santo, ele utiliza-se muito da emoção também para nos atrair. É diferente da gente falar do emocionalismo, né? O emocionalismo é a emoção que acaba não gerando
um fruto proveitoso, um fruto positivo. Mas eu acho que não a emoção em si, né? E a gente que é pentecostal, a gente entende disso. Pentecostal chora, grita, né? Manifesta ali a sua emoção, e a gente entende que isso faz parte também da ação do Espírito Santo. Lógico que não se resume apenas a isso. Eu acho que a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio, né? Entre o emocional, entre o racional, oferecer o nosso culto racional a Deus, mas ao mesmo tempo entender esse papel da emoção e não se deixar levar, e aí eu concordo com o que o nosso aluno falou, por aquilo que eu chamaria de emocionalismo, né? Eu acho que o emocionalismo é isso, é quando você gera uma emoção que gira só em torno dela mesma, né? É uma emoção que tem por objetivo deixar a pessoa emocionada, deixar a pessoa ali alegre, mas não que isso vá conduzir a algo, né, para além de si. Mas eu acho que quando você tem ali a emoção, é tão gostoso, né, chorar na igreja e tal, mas sempre é uma emoção que está conectada, né, com algo maior, com essa ação geral do Espírito Santo dentro de nós. Então eu acho que é o equilíbrio, né, que a gente deve sempre buscar aí entre essas coisas todas, e a música, logicamente, tem um papel fundamental nisso tudo. Muito bem. Bom, professor Maxwell, nós temos a pergunta do Alisson Cardoso agora, ele que é da cidade de Lago Verde, lá no Maranhão, e ele pergunta assim: podemos identificar e especificar a música genuinamente pentecostal? Aí ele complementa dizendo assim: olha, em um contexto atual tão variado no que diz respeito à música na igreja, há uma identidade musical pentecostal? Dá para identificar quando a música ela reflete ali uma teologia pentecostal? Muito bem. Assim, eu acho que é complicado a gente falar assim de uma música. Eu estou falando aqui em termos sociológicos, né? Conforme eu analisei aqui na minha fala. Algo que seja genuinamente pentecostal, porque o pentecostalismo ele faz parte de uma tradição maior, que uma tradição protestante, né? Inclusive, até na harpa cristã, eu citei aqui os hinos que têm especificamente essa temática pentecostal, mas vários outros não têm uma temática especificamente pentecostal, mas não deixam de ser pentecostal por isso, né? Eu lembro que eu fui num evento acadêmico uma vez que estavam discutindo pentecostalismo, e a pessoa pegou uma revista de escola dominical da igreja pentecostal e falou assim: olha, mas eles são pentecostais, mas eles não falam nada aqui sobre os dons espirituais e tal, porque a revista não era sobre aquele tema, né? Então, veja, o pentecostalismo, né, são ênfases pentecostais, mas a gente tem uma série de outras crenças, de outras doutrinas que fazem parte, né, do universo protestante como um todo, e por isso que não existem hinos que cantam, quer dizer, até existem hinos que são apenas do ambiente pentecostal, mas os hinos da igreja evangélica, de uma forma geral, circulam, né, nas igrejas pentecostais também, assim, sem problema algum, eles circulam dentro e fora do ambiente pentecostal, né, dentro do ambiente evangélico de uma forma geral. Então, é só para dizer isso, né, quer dizer, mesmo aquilo que é genuinamente pentecostal tem uma ligação com uma tradição maior. Mas eu entendi o que nosso aluno quis dizer, né, eu acho que é na direção contrária do que eu falei aqui, né, quando se tem algo que extrapola aquilo que é considerado sadio, dentro da teologia pentecostal, né? Uma crença que vai agredir algum princípio que a gente crê, algum princípio bíblico. E eu acho que sempre existe esse perigo, sim. E eu acho que com a música esse perigo é muito grande, porque é tudo aquilo que a gente já falou, né? A música ela consegue circular em espaços para além do culto. Quando a gente ouve uma pregação, a gente não consegue decorar a pregação toda. A gente guarda o que foi dito na pregação, mas um hino a gente consegue decorar ele inteiro. E a gente consegue cantar e repeti-lo exatamente do jeito que é a letra dele lá no outro dia. Então, existe sim esse perigo de que aquilo que doutrinariamente vai contra o que a gente crê se popularize, e aí é mais um desafio que os teólogos aí que têm essa atuação na igreja devem estar sempre atentos, né? Muito bem. Bom, professor Maxwell, agora nós temos aqui uma pergunta que vem do Alexandre, que é de Limeira, em São Paulo. E essa daqui entra num tema um pouquinho polêmico, professor Maxwell. É uma discussão interessante para a atualidade. Ele fala assim, olha,
como o professor vê as músicas evangélicas de hoje, e boa parte delas sendo de ritmos. Ele cita um ritmo específico aqui, que é o funk, né? Mas nós temos músicas religiosas hoje de vários ritmos, né? Tem o rock gospel, tem o funk gospel, tem sertanejo gospel e por aí vai, né? Forró gospel e tantos outros ritmos, né? E aí, professor Maxwell, qual que é a sua opinião sobre isso? Muito bem. Ó, eu me lembrei de uma fala que eu vi essa semana, né? Tem uma estudiosa do tema da música evangélica dos Estados Unidos, chamada Monique Ingalls. E ela falou uma coisa interessante, né? As pessoas costumam dizer que a música é uma linguagem universal. Aí ela diz o seguinte, que essa frase está errada. Não é que a música é uma linguagem universal. Ela diz que, assim como a linguagem, ou assim como a língua, a música é um fenômeno universal. Existem línguas no mundo todo, mas não existe uma língua única no mundo todo. Né? Então, quer dizer, acontece a mesma coisa com a música. A música está presente no mundo todo, mas não é o mesmo tipo de música que circula no mundo todo. A música é um fenômeno universal, mas existem diferentes tipos de músicas. E aí que entra essa questão da cultura musical. E eu até toquei nisso aqui rapidamente na minha fala, quando eu disse que o hino 144 da harpa, originalmente, ele era no ritmo country, né? E no Brasil ele veio para o ritmo marcha. E isso é uma questão cultural, né? Dentro da ideia do expansionismo, da Assembleia de Deus, cabia muito mais um hino no ritmo de marcha, né? Que num ritmo que não era popular no Brasil. Então tem todas essas questões culturais, e de novo, essa não é uma discussão nova. Na década de 60, lá no jornal Mensageiro da Paz, há artigos em que há uma discussão ferrenha, muito pesada, com relação a essa questão dos ritmos, né? E há muitos ritmos ali que são criticados, ritmos musicais, falando que esses ritmos comprometeriam a espiritualidade da igreja. Tá? Alguns deles não são populares até hoje nas Assembleias de Deus, mas hoje outros deles são considerados já comuns e não há problema em se cantar eles, mas lá na década de 60 eles eram extremamente criticados. Né? Então, eu penso, quando a gente fala dessa questão dos ritmos, a gente está falando aí de questões que têm a ver com a cultura, com a localidade. Às vezes, e a gente está falando aqui com alunos do Brasil todo, tem ritmos que, por exemplo, lá no Norte, ou no Nordeste, ou no Sul, são extremamente populares e talvez se cantar aqui no Sudeste, onde eu estou, a gente vai achar estranho. A gente vai dizer, não dá para adorar a Deus com esse ritmo aqui. Mas o irmão que às vezes está no mesmo país que a gente, só que em outra localidade, canta naquele ritmo e se sente extremamente agradável, né? Quer dizer, eu acho que tem essas diferenças culturais entre os ritmos que devem ser levadas em conta, mas eu acho que o conselho, né, com relação a tudo isso, eu acho que a gente sempre deve entender o ambiente que nós estamos, né? E nunca procurar fazer alguma coisa para provocar, né? Se você está num lugar onde já tem uma cultura musical que já vem de anos, que se é acostumado, e aí a pessoa quer chegar com algo que atravessa tudo aquilo ali, de uma hora para outra, isso vai causar um desconforto que não vai contribuir para a edificação. Então, novamente, eu estou usando muito essa palavra aqui, mas a gente precisa ter muito equilíbrio, né, em pensar nessas coisas. Eu acho que é importante essa variedade de ritmos, mas eu acho que a depender da forma, o lugar em que a gente está, a forma como nós estamos cultuando, entender quais são os ritmos que cabem dentro daquela cultura local onde ele está, da cultura da denominação em que a gente está, e sempre levando essas coisas em conta, eu acho que a música vai contribuir aí para o pleno desenvolvimento aí do trabalho que você está tendo. Então, é isso que eu penso, professor Oséias. Muito bem, muito bem. Essa discussão é boa. Espinhosa a discussão. Eu me lembro que, às vezes, ouvindo alguma parte de entrevista de cantores, por exemplo, Oficina G3, nos anos 90, meu Deus do céu, como foi, foi meio que demonizado, né, por roqueiros, como que pode, e tal, e hoje já é muito mais aceitável, né, então, parece que esses ritmos, eles vão encontrando seus espaços e transmitindo ali a sua mensagem, não é?
E assim, até sobre a harpa, professor Oséias, eu falo isso inclusive no livro, né, na tese. A harpa cristã, ele só tinha 2 ritmos básicos dentro das suas variações lá, né? Os hinos que eram marcha e os hinos que eram valsa, os hinos que eram rápidos e os hinos lentos da harpa, né? E os hinos da harpa, mesmo quando tocados com banda, com orquestra, eram sempre a 4 vozes, né? Quem é músico entende bem aí do que a gente está falando. E hoje não, né? Então hoje você vai nas orquestras que tocam os hinos da harpa em ritmo de jazz, ritmo de samba, fox, vários tipos de ritmos que não mais escandalizam ninguém, né? Então você vê que pouco a pouco são as transformações da cultura, né? A identidade não é algo fixo. A identidade também é algo que vai se transformando, que vai se moldando ao redor do tempo, e a música também aponta para isso. Muito bom, muito bom. O professor Maxwell, o aluno Silas Felipe, que é de Macaé, no Rio de Janeiro, ele diz assim, olha, o senhor leu um slide que disse, hinos carregam a teologia. O senhor, como pesquisador, consegue ver essa afirmação nos hinos cantados pelos pentecostais na atualidade? Aí ele pede para passar novamente o nome do livro que o senhor escreveu para ele poder pesquisar. Ah, sim. Então, vamos lá. Os hinos carregam teologia. Sim. Às vezes, a gente pensa, né, que a teologia é um negócio só dos teólogos, né? Eu falei que a música não é só dos músicos, e a teologia também não é só uma discussão que é feita aqui na sala de aula. Porque todo mundo tem a sua teologia, né? Até aquela pessoa que bate o pé e diz, não, eu não tenho nada com teologia, se você perguntar para ele quem é Deus para você, e ele te dá uma explicação sobre quem é Deus, é a teologia dele. A teologia é a forma como nós explicamos, né, aquilo que a gente crê, né? E quando, nessa citação que eu coloquei aqui, se fala que a música carrega teologia, é nesse sentido de que a música nos ajuda a descrever aquilo que a gente crê, né? Quem canta uma música da teologia da prosperidade acredita naquilo, né? Então a música está ajudando a carregar o que ele está acreditando. Então a música carrega teologia nesse sentido, né? No sentido, né, nosso aluno Silas, que aquilo que a gente escolhe para cantar em casa é aquilo no qual a gente acredita. A música que fica na nossa mente, que a gente fica cantando durante o dia, é uma letra com qual a gente normalmente concorda. Às vezes a gente se pega cantando música que a gente não concorda, né? A gente fala, por que eu estou cantando isso? Não, tá errado. Aí, mas o que a gente escolhe para cantar, para assobiar, é alguma coisa com qual a gente se identifica. Então é nesse sentido que a música carrega teologia, né? A música nos ajuda nessa definição daquilo que a gente crê. E ela tem essa força, né? Porque ela entra no cotidiano. Então, você pega o hino 7 que eu citei aqui, né? Cristo cura sim. Quantas vezes esse hino foi cantado em ambientes em que tinha alguém doente, né? E ao se cantar, se reafirmou essa crença na cura divina. Então, a música ajuda a reforçar isso no que se crê, né? Então, é muito interessante pensar nesses espaços, né, que a música ela ocupa. E aí o Silas perguntou, né, sobre a citação, né? O que faz isso, se eu não me engano, é o Jay Harrison, se eu não me engano, que é o nome do autor dessa frase. Porém, pode ficar tranquilo, Silas, como eu falei, esse artigo, né, que eu falo, essa palestra que eu dei hoje vai se transformar num artigo que vai ser publicado, né, na revista Davar Polissêmica, uma revista teológica, que está para ser publicado no próximo número, esse artigo, aí tem todas as referências que eu utilizei aqui também, que eu coloquei aqui. Mas eu aproveito também, né, para fazer propaganda, professora Zé, né? Eu falo um pouco sobre essa questão da música, não ainda as conclusões do pós-doutorado, mas já algumas observações sobre esse papel da música no culto, no livro que eu escrevi, que se chama Onde a Luta se Travar, uma história das Assembleias de Deus Brasil, que é fruto da minha pesquisa de doutorado. Foi na pesquisa de doutorado, vendo algumas coisas que aconteciam na igreja envolvendo a música, que me chamou a atenção para essa pesquisa que eu estou desenvolvendo agora. Então, Silas, se você tiver acesso a esse livro, né, Onde a Luta se Travar, lá eu falo algumas das coisas, né, que eu citei aqui, embora
a pesquisa que eu citei aqui, mais um pouquinho ela vai ser aí publicada. Muito bem, muito bem. Eu acredito, professor Maxwell, que era o nome do livro mesmo que ele queria saber. Então tá aí, Então né? perfeito. Onde a luta se travar, pode pesquisar que vai encontrá-lo. Eu pensei que era a citação, né? Que eu coloquei aqui na aula, mas o livro é esse, é Onde a Luta se Travar. Isso, muito bem. Bom, professor Maxwell, agora o Wallace, que é de Guarulhos, ele diz assim, olha, quais são as maiores diferenças sobre as músicas antigas e as atuais? Seria a forma como se pensa teologia hoje? E antigamente se pensava na teologia para fazer música? Olha, essa questão dos contextos, né, em que as músicas são escritas também é uma coisa interessante, que as músicas elas refletem também o momento em que se está vivendo. Então, se você pegar os hinos da harpa cristã, você vai encontrar muitos hinos que falam sobre sofrimento. Aquilo que o Gideon Alencar fala lá na pesquisa dele, que ele chama de teologia do sofrimento. Se não me engano, é esse título que ele utiliza lá, que é o seguinte: foram hinos que foram escritos em momentos em que ser cristão muitas vezes era difícil, né? Assim, eram momentos em que a igreja de fato era perseguida, existia perseguição assim no sentido de que às vezes pessoas que se tornavam pentecostais eram expulsas de casa, né? Igrejas eram apedrejadas, né? Esse tipo de perseguição acontecia muito no início da igreja, né? Perseguição assim no sentido de que se alguém se tornasse crente era como se estivesse rompendo com todos os vínculos familiares, com a tradição da família, né? Esse tipo de coisa. E dentro desse contexto, em que muita gente sofria, né, nesse sentido, quando se convertia, tem muitos hinos na harpa que refletem isso. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, o hino 126 da harpa, que foi uma tradução feita pela Frida Wingre, né, que ele fala lá que muitos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E ela está falando de um contexto que dialogava muito com a igreja naquele período. Então, é inconcebível, por exemplo, na época em que se estavam escrevendo os hinos da harpa cristã, você pensar em hinos que falavam sobre o triunfo, né, no sentido que é cantado hoje, né, a teologia mais triunfalista. Isso não era uma realidade dentro daquele contexto. E as músicas refletem muito do que se pensa, da mesma forma como a gente falou, né, que as músicas carregam teologia. O contrário também acontece, né? A teologia às vezes traz a reboque uma série de músicas que são compostas que refletem aquele ambiente. Então, isso gera uma reflexão muito, muito interessante. Eu também não quero aqui, né, ter esse papel, né, de assim, falar os únicos hinos legítimos são os hinos antigos, aqueles que estavam lá na harpa cristã e tal. Não, é entender historicamente, né? Entender o momento em que aqueles hinos foram compostos, entender o momento que os hinos hoje são compostos, porque às vezes pode dar a entender que lá no começo não tinha problema, que tudo era redondinho e tal. Não é isso que eu quero dizer também, mas é entender o momento em que aqueles hinos foram escritos, que refletem aquele momento e como que eles podem ser aplicados ao momento que a gente está vivendo, né? Então, essa questão do sofrimento, né? Esse resgate dessa temática hoje, uma temática bastante interessante. Há muitos hinos na harpa cristã que falam sobre a volta de Jesus, né? Era uma temática muito forte no início do pentecostalismo. Então, estudar também a montagem da harpa cristã significa se deparar muito com como os irmãos entendiam a teologia da sua época, como que eles entendiam o mundo em que eles viviam e transformavam isso em música, que nada mais é do que a gente faz no curso de teologia, quando a gente estuda, por exemplo, o livro de Salmos, né? O livro de Salmos é um livro de música. E ali, estudando os Salmos, a gente consegue entender o contexto em que os salmistas viviam. Então, a mesma coisa, né? Você pegar as letras das músicas evangélicas que tem por aí, a gente consegue entender como é que é essa dinâmica do pensamento evangélico hoje. Legal, muito bom, muito bom. Bom, professor Maxwell, e não para de chegar perguntas, rapaz. O Cristiano Guimarães, que é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, antes que eu me esqueça, professor Maxwell, deixa eu tranquilizar os alunos aqui, e alguns estão se manifestando sobre a preocupação com relação às atividades complementares. Como eu disse, somente a sua participação aqui já é o suficiente, não precisa mandar requerimento nem relatório, tá?
só a sua participação registrada aqui na planilha de perguntas já é o suficiente, porém, precisamos que o nome esteja completo, senão não conseguimos identificar a sua matrícula, tá ok? Bom, professor Maxwell, o Cristiano Guimarães, que é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, primeiro, ele relata que ele é calouro e está bastante empolgado aqui com as aulas, né? Se as palestras já são assim, imagina as aulas. E agora ele fala assim, olha, o inário das Assembleias de Deus tiveram participação, eu quero até acrescentar que talvez participação não, mas tiveram influência, por exemplo, das igrejas batistas e metodistas? Sim, sim, como eu falei aqui, muitos dos hinos que estão na harpa cristã também estão presentes em inários de outras igrejas. Os hinos que eu citei aqui, alguns deles, o próprio 144, né, Vem Assembleia e Louvemos, ele está no inário da igreja adventista, só que, lógico, lá não Vem Assembleia de Deus, lá Vem a igreja, de uma forma geral, e também está presente no inário da Congregação Cristã no Brasil. Né? O Chuvas de Graça está presente na maioria dos inários, né? Que existem, é um hino bastante popular em vários outros inários. Então, há muito disso, né? Hinos de outros inários eram trazidos para a harpa cristã. Alguns foram adaptados, os que eu citei aqui, outros não, né? Tem outros hinos que a letra é quase a mesma que está lá nos outros inários. Então, às vezes, não existia essa questão, teve a participação. Muitas vezes o hino de outra denominação era aproveitado no inário das Assembleias de Deus, na harpa cristã. Então, isso aconteceu bastante. Aí fica aquela questão, né? Sempre que a gente fala isso, alguém pergunta, o hino está aqui no nosso inário e está no inário da outra igreja. Quem copiou de quem? Não é que um copiou de quem. Às vezes os dois hinos vêm de uma versão norte-americana e foram feitas duas traduções diferentes, né? Então não é que um copiou de outro. São duas versões que foram dadas para o mesmo hino, para a mesma melodia. Então houve sim essa troca aí de poesia, vamos dizer assim, né, entre os diferentes inários, entre as diferentes denominações, e isso está presente aí também no inário, na harpa cristã. Muito bem. Professor Maxwell, o Henrique, agora de Goiânia, em Goiás, ele pergunta assim, gostaria de saber como a prática de falar em línguas e outros dons espirituais se relacionam com a musicalidade no culto pentecostal. Existe uma relação? Sim, sem dúvida. Como eu tentei mostrar aqui, né, houve essa preocupação de que os hinos mostrassem essa questão do falar em línguas. Eu citei aqui um livro, né, Raízes Teológicas do Pentecostalismo, do Donald Dayton, que ele fala muito sobre essa questão, né, como que essas crenças pentecostais elas foram sendo formadas e que quando chegou lá no movimento da Rua Azusa, um pouco antes, elas já estavam assim bem definidas. E o tempo todo ele coloca a música lá, como que isso foi aparecendo nas músicas, nos cânticos. Então, eu posso dizer que esse desenvolvimento da teologia pentecostal caminhou sempre muito próximo da questão musical. A forma de se cantar sempre foi uma ferramenta muito utilizada para essa popularização da crença pentecostal. Isso tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Suécia, né, de onde vieram os missionários, né, que fundaram as Assembleias de Deus. E sem contar também que, pensando na liturgia pentecostal propriamente dita, muitas vezes todo aquele momento da manifestação do Espírito Santo, das línguas estranhas, enfim, muitas das vezes o que abre, né, o espaço dentro da liturgia para que isso aconteça são as músicas. Às vezes é no momento de hino, no momento do louvor, que acaba-se tendo-se, né, as manifestações espirituais, né, tão características do culto pentecostal. Então, nos dois aspectos, a música está andando lado a lado, tanto na popularização da teologia pentecostal, quanto na prática pentecostal, a prática litúrgica pentecostal também, sem dúvida alguma. Legal, legal, muito bom. Professor Maxwell, agora é o Felipe Ribeiro, que é daqui de São José dos Campos. Eu digo daqui porque eu estou aqui em São José dos Campos, né?
E o Felipe, ele pergunta assim, olha, hoje em dia a gente podemos afirmar que os hinos, durante o período de culto, teriam o mesmo papel, por exemplo, fazendo uma comparação, ele faz uma comparação que teria o mesmo papel de João Batista no tempo de Jesus, ou seja, preparando o terreno ali para o Messias chegar e já pregar a mensagem, né? Ele diz aqui, preparando o caminho para vir a palavra do reino dos céus, como se os hinos preparassem os corações para ouvir a mensagem no final. Se sim, é por isso que a pregação da palavra vem por último e os louvores durante o período do culto. Você acha que essa liturgia, vamos dizer assim, essa rotina, né, essa divisão da liturgia assembleiana foi pensando nisso? Olha, o Felipe, você lançou uma questão interessante. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas eu acho que faz todo sentido a liturgia assembleiana ter sido montada, e não é só assembleiana, né? Na realidade, isso vem de antes, né, do pentecostalismo. Nas igrejas protestantes, isso também acontecia. Não sei dizer se na liturgia católica também se tem essa perspectiva, né, do cântico e depois da homilia, mas no campo protestante, sim. Aliás, o culto protestante ele é dividido também em duas partes, né, o cântico e a pregação. E eu creio que tudo indica que é proposital, justamente nesse sentido, né? Pensando-se na pregação como ponto alto do culto, você tem toda uma preparação anterior por meio da música e tal, né? E muitas vezes até depois, né? Depois da pregação, você tem a música ali para concluir, né? Para assentar aquilo que foi pregado. Mas eu acho que faz todo sentido pensar, e eu acredito que foi isso mesmo, que a liturgia ela foi montada pensando-se nesse aspecto, né? De que a música ela prepara para o momento da pregação. Muito bem, às vezes, eu fiquei imaginando aqui, professor Maxwell, às vezes o irmão chega meio desligado no culto, meio bravo com alguma coisa, aí chega ali, tira um período de louvor, vai acalmando o coração dele, e daqui a pouco ele está preparado para receber a palavra de Deus. Não, é verdade. Você imagina se o culto já começasse pregando, assim, né? No susto, assim. Né? Eu acho que faz todo sentido você ter a música primeiro, né? Liturgicamente, acho que fica melhor para a recepção até da palavra, né? Muito bem, muito bem. Professor Maxwell, o aluno André dos Santos, que é de Itaboraí, no Rio de Janeiro, ele diz assim, olha, o que o senhor acha da pouca relevância que algumas igrejas, Assembleias de Deus, estão dando para a harpa cristã, onde grupos de louvores, e ele deixa bem claro aqui que ele não é contra grupo de louvores, né? Mas grupos de louvores estão substituindo a música cristocêntrica por outras que apresentam diversos conflitos teológicos. Muito bem. Aí eu não respondo como historiador, né? Respondo como assembleiano também que sou, né? Como assembleiano, eu tenho um respeito muito grande pelos hinos da harpa, né? E também pela questão da música. Eu não parece, mas eu já fui músico um dia, né? Já toquei em orquestra, enfim, né? Então tem toda uma memória afetiva, né? Também ligando essa questão dos hinos da harpa, né? E eu penso que esse vínculo com a tradição, como eu falei aqui agora há pouco, eu acho que é muito importante. Mas claro, eu entendo também que existem outras denominações, viu, até ramos assembleanos, que já entendem de outra forma, que não se utilizam aí da harpa cristã, né? Entendem que não é mais necessário. E até uma coisa que eu esqueci de falar, até, professor José, durante aqui a aula, né? Eu falei desse papel que o inário tinha lá no começo do século, né? Que era o único suporte que você tinha, né? Para os hinos. Aí depois foram surgindo outras ferramentas. Uma coisa interessante é que, salvo engano, todas as igrejas que foram fundadas antes da década de 50, estou falando das grandes denominações, né? Todas elas têm inário. As grandes denominações que surgiram depois da década de 50 não têm um inário oficial. Aquelas que têm acabam utilizando a harpa cristã, enfim, mas assim, igrejas que criaram o seu próprio inário
são todas igrejas que surgiram antes da década de 50. Por quê? Porque depois da década de 50 você já tem rádio, você já começa a ter disco, né? Um fenômeno interessante, que eu não falei aqui na aula também, mas que tem muito a ver com essa história da música dentro da igreja, é o Luiz de Carvalho, né? Luiz de Carvalho, tinha os LPs do Luiz de Carvalho. Quando o Luiz de Carvalho começou a gravar na década de 50, começou-se essa discussão, porque as músicas do Luiz de Carvalho circulavam nas diferentes igrejas, né? Os crentes assembleanos compravam o LP do Luiz de Carvalho. E tinha gente que ficava brava, falava, não pode, tem que cantar só um da harpa e tal. Então, de novo, né? Eu acho que tem que ter esse bom senso. Parafraseando aquilo que Jesus falou, né? Jesus disse que o mestre da lei, o bom mestre da lei, é aquele que consegue tirar do seu tesouro coisas novas e coisas antigas, né? Consegue tirar do seu tesouro coisas antigas e coisas novas. Eu penso, e aí a minha opinião como assembleano, que uma boa tradição musical é aquela que consegue fazer isso. O músico que consegue tirar do seu tesouro as coisas antigas e também as coisas novas, consegue fazer uma boa relação aí entre esses dois elementos. Muito bem, muito bem. Bom, professor Maxwell, agora o Rafael Santos, que é de São José dos Campos também, ele diz assim, olha, sou músico e a harpa cristã é riquíssima. E com base nesta palestra, temos algum livro com a biografia dos autores da harpa, assim como mencionado do hino 453 para indicar a leitura? Na sua pesquisa, conseguiu identificar algum livro que possa ajudar o aluno nessa questão? Aqui eu já estava procurando aqui um livro. Tem um livro para quem gosta dessa temática. Tem um livro chamado A História dos Hinos que Amamos. A História dos Hinos que Amamos. Ele foi um livro escrito pelo Silas Daniel. Algumas das informações que eu trouxe aqui foi um dos livros que eu usei como referência aqui para a pesquisa, para entender a história dos hinos. Então, ele pega alguns hinos da harpa, alguns hinos que não são da harpa também, e ele conta a história, né, desses hinos. Então, vale essa dica de leitura para quem queira conhecer mais aí sobre a história dos hinos. História dos Hinos que Amamos, escrito pelo Silas Daniel. Está aí a dica literária, né? Silas Daniel, História dos Hinos que Amamos. A editora é a CPAD, né? Se não me falha a memória. Da CPAD. É um livro muito interessante para quem tem essa curiosidade aí da história dos hinos. Muito bem, muito bem. Bom, professor Maxwell, o Rogério, o Robson Rogério, que é de Taubaté, ele diz assim, olha, o que o senhor entende se a Assembleia de Deus ficaria, como ficaria a Assembleia de Deus ou reagiria se não houvesse a harpa cristã? Acha que sem a harpa, se não houvesse a harpa na história da Assembleia de Deus, isso teria afetado a sua doutrina pentecostal? A pergunta é interessante porque a declaração de fé, de fato, ela veio muito depois da harpa, né? Exatamente. A declaração de fé foi nessa década, né, que foi elaborado o documento Declaração de Fé. E essa daqui é a minha hipótese, que a harpa cristã foi um dos elementos que foram definidos já no começo lá da história da igreja para marcar a identidade da igreja. Ela foi muito importante para reafirmar essa crença pentecostal. É claro que não foi o único elemento, teve outros elementos que a igreja usou, tinha as publicações, os jornais da igreja, tinha a revista de escola dominical, né, que eram periódicos em que se discutia toda essa questão da teologia pentecostal, mas a harpa cristã, para mim, é uma das principais ferramentas para que se firmasse essa identidade. É claro que é difícil para nós dizer como seria se não tivesse a harpa, mas eu diria que teria-se uma dificuldade muito maior de popularização dessa teologia pentecostal, sabe, no dia a dia. Tanto você pode ver que é uma coisa assim muito comum. Eu pesquisei, né, os jornais da igreja, né, principalmente lá o Mensageiro da Paz. E vez ou outra tem testemunho nos jornais de gente que se converteu cantando o hino tal, converteu cantando o hino 212, converteu cantando o hino tal.
tem uma memória afetiva, né, ligada com a história desses hinos. Então, os hinos eles foram decisivos para que essa ideia do pentecostalismo ficasse muito bem definida. Talvez, se não tivesse a harpa, não sei se teriam sido criado algum outro mecanismo, alguma outra forma, mas com certeza eu acho que teria contribuído para que, com essa uma popularização menor, vamos dizer assim, dessas crenças pentecostais. Pelo menos essa é a hipótese com a qual eu trabalho. Muito bem. E, professor Maxwell, para nós fecharmos aqui, eu selecionei uma pergunta aqui, até porque vai servir como informação para esse aluno e para os demais também, né, que é o Adão Rodrigues, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele fala assim, olha, esta palestra sobre a música, com a sua importância desde o início da nossa igreja, está sendo de grande valia para nosso ministério, pois ele relata que ele é maestro. Então, ele diz assim, gostaria de saber se podemos usar estas informações em nossas palestras no departamento de música de nossa igreja. Então, orienta o aluno aí, professor Maxwell, como que se faz isso? Não, fica à vontade, sem dúvida alguma. É um prazer aí poder contribuir, né? E assim, depois o aluno pode entrar em contato aí com a gente também. A gente pode dar aí algumas das referências que foram usadas para essa pesquisa, né? E dizer aí de onde vieram essas informações, mas eu fico muito feliz, né, de saber também que essas informações que a gente deu aqui pode contribuir para o departamento de música, né? O departamento da orquestra, para o nosso irmão aí que é maestro, que faz que é também, professor José, aí aproveita, eu já lembro de outra coisa, né? Que é uma característica assembleiana muito forte, principalmente da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã do Brasil, que desenvolveram muito forte essa cultura das bandas e das orquestras. E é algo que não é tão comum em outros pentecostalismos brasileiros, né? E por uma série de questões se popularizou, principalmente nessas duas igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. E eu acho que é algo que precisa continuar existindo, e eu acho que o fortalecimento dessa ideia de orquestra, né, para quem diz, né, quem olha para o movimento evangélico e diz que o movimento evangélico não... tem gente que diz, né, os crentes não têm cultura. Quer dizer, todo mundo tem cultura, né? Mas pensando nessa questão da musical, né? Se a gente for imaginar quantos músicos, e músicos até que trabalham profissionalmente com música, foram formados por conta da sua experiência na igreja, não está escrito o número de pessoas que aprendeu música na igreja e que depois, inclusive, até trabalha secularmente com música. Então, acho que esse é um trabalho muito importante que é desenvolvido aí nas igrejas, mas para simplificar, nosso aluno aí pode ficar à vontade aí para usar as informações também, depois pode nos procurar aí para que a gente possa conversar aí sobre o assunto também, vai ser um prazer. Muito bem, então está aí, Adão pode entrar em contato com o professor Maxwell e reproduzir aí o conhecimento adquirido aqui. Bom, muito bem, professor Maxwell, que coisa, que dava para a gente ficar falando aqui sobre esse tema por muito tempo ainda, né? Mas acredito eu que essas respostas que foram dadas aqui ajudaram os alunos a tirarem aí as suas dúvidas. Professor Maxwell, fica aqui mais uma vez o meu grande abraço. Que privilégio, que alegria estar aqui ouvindo um tema tão importante e interessante aqui, né? Vindo da sua parte, com todo o seu conhecimento na área da história, né? E agora trazendo este tema, né, importante, que é a relação da música com a formação da igreja. Parabéns mesmo pela pesquisa e desejo uma excelente noite e um ótimo semestre, né, para que nós possamos aí contribuir no crescimento dos nossos queridos fabadianos. E a vocês, alunos, fica aqui o nosso abraço. Deixa eu só dizer que amanhã nós temos aqui uma outra palestra, né, que também será tão importante quanto esta, e eu quero aqui dizer para
que você não perca a palestra de amanhã. Amanhã nós vamos aqui receber uma palestra com o título Mulheres no Poder do Espírito, Lugar e Importância da Mulher na Teologia Pentecostal, que será ministrada pelo professor Juan Felipe. Então, não perca amanhã, nós estaremos aqui, né, para aprender um pouco mais, tá bom? Bom, fica aqui o meu abraço a todos vocês. Professor Maxwell, Deus abençoe e continue te preservando aí com este dom de mestre que exerce muito bem. Muito obrigado, professor Oséias, muito obrigado. Olha, e um tema palpitante que vem aí também. Convidamos a todos os alunos para manifestar, para continuar, né, assistindo aí a nossa semana a nossa semana inicial e essa semana de abertura do semestre. Temos certeza que o tema de amanhã vai ser muito vibrante, muito importante aí também. Muito obrigado, professor Oséias, pelas palavras, pela condução aí desse momento da interação. Eu quero agradecer a você, agradecer aos nossos alunos que estiveram aqui conosco, agradeço ao pastor Mark, diretor-geral da FABAD, professor Wagner, professor Denilson, nosso coordenador, aí agradeço a equipe pelo convite para estar aqui ministrando, e aos nossos novos alunos, né? A gente vai se encontrar bastante aí no decorrer do curso, nas diferentes disciplinas, vamos ter a oportunidade de conversar aí sobre vários assuntos também, e tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser de grande proveito aí para todos. Então, muito obrigado, professor Oséias, obrigado a toda a equipe da FABAD, obrigado aí aos nossos alunos, e que Deus possa abençoar aí o nosso semestre. Um abraço a todos. Tchau, tchau.